E nós iniciamos essa segunda-feira falando sobre uma sugestão que nós recebemos de um telespectador, a gastrite. Muito comum entre as pessoas, a doença pode durar pouco ou muito tempo. Quem vai tirar as nossas dúvidas e esclarecer mais sobre a gastrite é o gastroenterologista Almiro de Miranda Ramos. O doutor já está aqui com a gente. Muito boa tarde, obrigada pela presença. Fique bem à vontade. Só à vontade. Vamos lá, vamos começar. Eu já quero chamar a participação de todo mundo, 98405-2073. Já estou com o tablet aqui para receber a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida. Compartilhe aqui com a gente. Mas o que é exatamente gastrite, doutor? Pois é, a gastrite é uma coisa complicada, porque é uma doença não grave, mas que tem várias conotações. Então, a gastrite, de modo mais simples, é uma inflamação da mucosa, que é o revestimento do estômago. Né? Tá, e o que pode causar a gastrite? A gastrite pode causar desconforto abdominal, dor, eventualmente, não muito intensa, e mais é desconforto abdominal, que muitas vezes o pessoal chama de má digestão ou dispepsia. E ela pode ser qualquer região do abdômen ou é mais específica? Aquela região que o pessoal chama de boca do estômago, que é acima do umbigo, no meio do abdômen. Então, o sintoma mais frequente é o tal do empachamento, aquela sensação de plenitude. O estômago fica inchado. E daí gera um pouco de dolorimento, porque o estômago, pela distensão, ele dói. E o que causa a gastrite, né? As causas da gastrite? Pois é, a gastrite aguda pode ser consequente a alguma situação aguda de ingesta de alimentos cáusticos, produtos muito quentes, muito frios, muito ácidos, e pode desencadear esse processo agudo. E a gastrite crônica, que é a mais que incomoda, hoje tem uma vedete, que é aquela bactéria que todo mundo fala, o Helicobacter pylori, que foi descoberto em 1982, 83, por dois cientistas australianos e que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 2005, pela grande importância dessa descoberta. É a H. pylori, né? Mais popularmente conhecida. Sendo H. pylori, Helicobacter pylori. E como é que ela chega até o estômago? Como é que ela né, causa tudo isso? Como é que ela tem um ciclo, né, que você acaba adquirindo via oral. Então, são alimentos contaminados, as mãos contaminadas, a água contaminada, e eventualmente isso aí leva a bactéria ao nosso estômago. Normalmente, a gente adquire mais essa bactéria na infância. E ela fica latente. Não são todas as pessoas que têm o Helicobacter pylori que têm sintomas. É uma minoria quase. Ela pode ficar ali adormecida. Fica adormecida. Sem incomodar. Sem incomodar. Aí, numa situação de estresse, né, que era a causa mais frequente da gastrite no passado, a gastrite nervosa. Eu ia perguntar depois se existe Então, gastrite nervosa. Um estresse ou o uso de um medicamento tipo anti-inflamatório, que possa agredir a mucosa, ela se aproveita dessa situação e entra em atividade. E daí ela pode provocar desde uma gastrite bem simples, que é uma gastrite superficial, até uma gastrite com metaplasia intestinal, que é a mudança da mucosa do intestino para se defender. Ela se muda no renovar para a mucosa de intestino. E isso é um sinal de mau prognóstico. E ela pode evoluir até uma atrofia, que é um desgaste da mucosa, e aí ela pode chegar até num câncer. 1% dos pacientes podem desenvolver câncer. 1% dos pacientes que têm alguma sintomatologia. E pode ser hereditária? A gastrite pode ser uma doença hereditária ou não? Não. Ela tem um componente autoimune, que é uma gastrite que o organismo não reconhece as células do estômago. Mas essa gastrite, que era chamada tipo A no passado, é muito rara. A mais frequente do nosso dia a dia não é hereditária. E aí o senhor falou um pouquinho da gastrite nervosa. Existem tipos de gastrites ou não? Existem. Existem tipos de gastrite que, na realidade, o clínico tem um tipo de gastrite que ele classifica. O gastroenterologista, outros tipos. O endoscopista, que normalmente é gastroenterologista, tem as gastrites relacionadas com a endoscopia. Então, é uma miscelânea. Né? E a gente vê assim que o pessoal, até nos eventos, procura falar pouco de gastrite. Porque acha que é uma coisa simples e que está resolvida. Mas, na realidade, o temor é a confusão. Entende? Não existe uma classificação de Sidney, que foi feita na Austrália, que tenta melhorar um pouco.
Mas para nós, assim, no dia a dia, o importante é saber se é aguda e se é crônica. A maioria das vezes é crônica porque tem mais de 2 semanas. Incomoda muito as pessoas, tanto é que estão chegando várias perguntas. Vou pedir para o senhor fique com a gente mais um pouquinho, pode Pois ser? não, pois não. Vou tocar mais um pouquinho o programa, daqui a pouco a gente vai responder outras questões aqui.